Muito bom dia, bomba, 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 como diria meu amigo Zé Simão, o dia está pegando fogo, né? O nosso ministro Sérgio Moro acaba realmente de renunciar ao cargo de ministro, como antecipamos hoje na edição do jornal ABC Repórter. Ontem já era grande essa movimentação no Ministério e inclusive a Bolsa ontem já teve problemas no final da tarde, já nesse sentido de que teria essa demissão. E o pior de tudo ainda, a possibilidade do Paulo Guedes também seguir o mesmo caminho. Disseram que todos os desentendimentos com o próprio presidente e sua família têm afetado as relações com parte dos ministros. Enquanto isso, aqueles outros ministros que a gente tem visto aí fazer um monte de barbáries, né, como o ministro da Educação, da Economia, das Relações Exteriores, fazendo um monte de coisas que não deviam, continuam firmes e fortes no cargo. Bem, nossa entrevistada de hoje, doutora Rose Molitor, que é advogada e é conselheira da OAB de São Paulo. O tema principal de hoje também são a questão da lei trabalhista em tempos de crise do coronavírus. E no segundo bloco também teremos a participação do doutor Luiz Carlos Davanzo, que é o presidente da CAASP de São Paulo, que vai participar conosco via rede social, provavelmente pelo Skype. Okay? Então vai preparando, se quiser mandar perguntas, pode mandar pelo nosso Face, @seu canal regional, ou pelo meu WhatsApp no 965891878. Doutora Rose, muito bem-vinda, boa tarde. Sinta-se em casa, né? Estou em casa, morrendo de saudade, né, do nosso programa, do Direito em Foco, de receber nossos amigos, mas enfim, temos que seguir as regras, né? Vamos lembrar, já que você falou do programa toda segunda-feira, às 19 horas, né? 19h30. 19h30, desculpa. Quanto tempo já está no ar o programa? Mais de ano. Mais de ano. Já Isso. recebemos muitos amigos, muitos profissionais, né, qualificados do direito. E assim, uma honra. Sempre mantendo nossos telespectadores informados, né? Não só para o advogado, né? Mas para a população de forma geral, que vai sempre ser beneficiada com as informações e também tirando dúvidas dos problemas do dia a dia, que é o que nós pretendemos fazer hoje aqui, né? Exato. É um programa que ele é voltado tanto para o profissional, né, para a atualização do profissional, quanto para a população no geral, ficar por dentro aí das novidades, ficar por dentro dos seus direitos. E acaba também aprendendo. Aprende. Né? Eu Até aprendo. Nós mesmos que somos da área acaba tendo. Você lembra de alguma coisa assim especial que teve alguma vez que te chamou a atenção? Falar, puxa, será que isso, né? Ou até eu acho não imaginava? Podemos destacar, acho que, dois casos. O primeiro foi da reforma trabalhista, onde trouxemos a juíza do trabalho, né? Erotilde, né? Doutora Erotilde, que fez um programa com participação de... Porreta, a mulher fala o que tem que falar, né? É verdade. Até eu lembro que depois que nós levamos ela também na associação comercial e acabou criando uma polêmica. Imagina, nós da associação comercial, uma entidade de patrões, né, de donos, de empresários, e a doutora Erotilde foi lá para falar e ela tem mais o lado do funcionário, não do empresário, por causa da reforma trabalhista. Então tinha um conflito grande ali de ideias, mas um conflito importante para as pessoas se esclarecerem do que estava acontecendo naquele momento. Sim, porque a legislação trabalhista, ela é sim protetiva. Ela é protetiva ao empregado, não é? E, na ocasião, a reforma trabalhista trouxe uma grande mudança que, em tese, tiraria, né, alguns direitos. E aí o empresariado estava, né, naquele alvoroço, finalmente, né, vem uma lei aí que vai favorecer ao empregador, e ela, né, ponderadamente, de acordo com a Constituição Federal, muito de acordo com os julgados, sabe falar, ponderada, exato, né? Exato. E a gente percebeu muita mudança? Foi muito drástico? Não.
como empresário? Não, olha, como empresário teve bastante, né? Pelo menos até aquela questão da garantia de saber o seguinte, não vai chegar uma ação trabalhista de danos morais para baixo, né? Como sempre, né? O pessoal já faz o Ctrl+C, Ctrl+V, mesmo não teve um motivo, né? Vai embora e deixa ver o que acontece. Hoje, realmente, a gente sabe que vai ser mais ponderado, o advogado vai ser mais pé no chão, tanto para ele como para o cliente dele, sabendo o seguinte, olha, tem responsabilidades e tem retorno, não posso simplesmente deixar ver o que acontece, né? Eu percebo, nos atendimentos, eu percebo que há aquela cautela hoje por parte do empregado, do reclamante, no sentido de que, se eu pedir isso e eu não tiver direito, eu vou pagar a sucumbência do advogado, vai pagar. Então, né, você... Fique esperto. Se sabe que não tem prova, não pede, porque vai acabar pagando. Porque antes pedir, se der, deu, se não der, não deu, não vai ter nada mesmo. E diferente da legislação do processo civil, no trabalhista, se você perdeu, vai ter que pagar a sucumbência do advogado da parte contrária. Ainda que você tenha justiça gratuita, mas se você tiver alguma verba para receber, é abatido dessa verba. Então não dá para falar, olha, ele é hipossuficiente, não tem condições de pagar, mas se tiver verba a receber, ele vai sim pagar. Esse foi um caso, você lembra do outro? Lembra da doutora Karina Cufa? Advogada, inclusive, do nosso presidente. Aliás, ficamos sabendo naquele dia que ela era a advogada dele. Ela é muito inteligente também, trouxe bastantes informações importantes, principalmente na questão eleitoral aqui, que a gente ficava naquele momento, né, já até sabendo quem ia defender quem, muita encrenca, né? Época eleitoral, que nós vamos entrar agora. Exato. Aparece de tudo. Aliás, ela foi acometida pelo Covid, né? Pelo Covid-19. Doutora Karina Cufa. Verdade, eu cheguei até a ver essa notícia, realmente. Parece-me que foi bem leve, sem maiores comprometimentos, mas ela contraiu. Bem, vou até lembrar, já que a doutora Rose também acabou fazendo uma defesa aqui da nossa empresa, de uma funcionária que foi demitida e depois de 2 anos ela veio apresentar, ingressou com uma ação contra a nossa empresa, dizendo que ela foi demitida e estava grávida. Bem, nós não tínhamos conhecimento e nesses 2 anos ela nunca compareceu aqui na empresa para dizer que ela estava grávida e tinha sido demitida. Então, não tem como nós sabemos, e esse caso para qualquer tipo de empresa, como você vai saber que a pessoa estava grávida? E acabou indo para a justiça. No momento da audiência, teve até uma questão muito peculiar, porque a gente já sabendo né, que o funcionário sempre vai ganhar nesse caso, né, não tem como recorrer, mas a juíza também, naquele momento, se manifestou contra a atitude da funcionária. Né? Foi ela dizendo assim, mas a senhora não sabia que estava grávida? Se a senhora sabia, por que a senhora não voltou na empresa? E ela disse assim, eu não sabia que podia. Mas ela não sabia antes, sabe agora. Né? Então ficou aquela história e acabou sendo uma decisão a favor da empresa. Mas quando vai para o segunda instância, já tem a questão da súmula. Em segunda instância, nós também, a sentença foi mantida. Informou-se no exatamente. TST. Na terceira, então, acabou tendo no TST, Tribunal Regional do Trabalho, Superior do Trabalho, que tem uma súmula já pronta. Então, quando chega lá, nem é lido. Já esse caso está resolvido. A súmula continua assim. Exato. Neste caso, eles entendem que a defesa é da criança, não é? A criança tem o direito. Então, nesse caso, ela não poderia abrir mão desta estabilidade gestacional. Mas é uma injustiça, né? Porque ela não procurou ela só a empresa queria de mesmo volta. a indenização. Se né? ela tivesse procurado a empresa não tivesse retomado ela para o trabalho, desse a garantia dela, ela teria o direito. Mas que como ela seria não procurou, um direito da empresa também, não, já que tem estabilidade, então eu quero, né, a mão de obra. E vale lembrar também que a empresa não pode fazer nenhum tipo de pedido de exame, nem antes nem depois, né? Nem antes da contratação e nem depois da demissão. Exato, não pode. Pode configurar algum assédio, né, então não façam esse exame. Muito bem. Doutora, também nesses dias agora nós temos essa nova lei, né, um decreto que saiu para a questão das demissões,
da questão de você suspender contrato. Você tem visto, as empresas têm tomado já... São as famosas MPs, né? Então, os advogados trabalhistas estão assim, estudam um caso, vem a reforma, vem uma outra MP, mas estão aí as MPs que para assegurar a manutenção dos empregos. E tem dado resultado? Por exemplo, assim, vale a pena? Tem que lembrar, por exemplo, na caso de suspensão. Você pode suspender o contrato, né, até 90 dias. Até 90 dias. Mas, logicamente, depois você tem que segurar o funcionário também depois, quando ele voltar, por o mesmo período que pelo período que ele ficou suspenso. Ele tem uma estabilidade. E aí, nesse período, ele recebe um fundo, né, equiparado ao seguro-desemprego, vamos dizer assim, que é custeado pela União. Podendo, nos casos das empresas que tiveram faturamento anual em 2019 de 4.800.000, até esse valor, não precisa ter participação nenhuma da empresa. Para as empresas que faturaram acima, tem que contribuir com 30%. Tá. E quais são as possibilidades também, além da suspensão, de redução de salários? Então você pode... Tem uma... que também pode ser custeado, né, pelo benefício que essa MP traz, e pode ser reduzido em 25%, 50%, há essa possibilidade de redução. Isso depende de acordo das duas partes, ou a empresa pode falar assim, não, eu quero 25%, eu vou fazer, se você quer, se você não quer, aí o que acontece? O que nós orientamos é a empresa fazer uma carta convite ao empregado. Então, ela elabora como se fosse um contratinho, né? Então, são essas as possibilidades, inclusive, é muito interessante constar, redigir nesse contrato todas as peculiaridades, para que depois não venha fazer uma reclamação e que tenha o aceite do funcionário. Muito bem. A discussão que tem é se eu tenho que submeter ao sindicato ou não submeto ao sindicato, né? Há essa discussão. Mas se houver a possibilidade do sindicato, melhor, senão também não há a obrigatoriedade. Mas o difícil normalmente é assim, até para o funcionário entender, né? Que ele vai ter uma redução para a carga trabalhista, né? A carga horária dele, da jornada de trabalho para 25% e receber 25%, e na verdade ele não vai receber os outros 75% do governo, ele vai receber um salário. Ele vai tem um cálculo que é feito com base também no... É proporcional, então, ao que ele ganha. Isso. Já fica menos mal. Já. Agora, eu acho que essa seria uma última possibilidade, né? Naqueles casos em que a empresa não tenha como manter o trabalho home office, não tenha como antecipar as férias. Não tem faturamento para pagar o funcionário. Não tem faturamento para pagar, exato. E você sabe que pode-se até compensar os feriados? Não. Antecipa-se os feriados, por exemplo, o restante dos feriados aí do ano, eu posso compensar. Então, você está em casa por referido feriado. Entendi. Desconta esses dias. Isso. E aí depois, no período que tiver os feriados, ele trabalha normalmente. Já tem tido problemas de ação trabalhista nesse período? Mais em decorrência de demissões. Infelizmente, algumas empresas têm sim demitido, sem pagar as verbas rescisórias, sem orientar, e aí os funcionários ficam perdidos, né? Porque com essa mudança toda de legislação complicada até para os advogados, então, infelizmente, está ocorrendo. O que é uma pena, nós entendemos o lado da empresa que não tem faturamento, como que eu vou pagar, né? Como que eu vou antecipar as férias, e para o empregado que ali contava com o seu salário e de uma hora para outra cortada. Então, mas essas ações acabam não sendo não por causa da nova lei, mas simplesmente pelo fato de não estarem sendo cumprido a legislação trabalhista. Exato, exatamente. O que eu tenho tido bastante, Walter, no escritório, alguns casos de acordos celebrados na justiça anteriormente à Covid-19, né, anteriormente à pandemia, em que a empresa, doutor, eu não tenho como continuar pagando, o que eu faço? Então, os advogados estão peticionando para que o juiz
prorrogue, né, os vencimentos dessas parcelas. É claro, uma dica, né, fundamenta, mostra, não estou faturando, tá, mas vamos documentar, não é uma simples petição falando, olha, é fato público e notório que a Covid trouxe a crise, eu não tenho como continuar pagando, né? Não, documente, pegue extratos, pegue contas em aberto, pegue... E a própria arrecadação. Exato, que você acaba mostrando quanto você recolheu. Exato, não estou recebendo nada. Quanto você emitiu de nota, né? Dá para fazer uma comparação. E já teve sentença nesse sentido? Então, nos meus casos, até agora, tanto quando estou pela reclamada quanto pelo reclamante, primeiro passo o juiz, manifeste-se a parte contrária. O colega da parte contrária, obviamente... Tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso, tem que ter o bom senso. Até porque, nesses casos, são fixadas multas de, no mínimo, 50% sobre o descumprimento do acordo, né? E aí você vai ponderar, poxa, pode ser que haja, assim, uma boa-fé, vamos acreditar na boa-fé, né? E vamos protelar, vamos dar um mês, né? Protelar esse acordo em um mês não vai prejudicar tanto ao reclamante, que, claro, está precisando e já contava com esse valor, e vai ajudar um pouquinho aí a empresa a respirar. Mas as decisões vão no sentido contrário, né? A OAB São Paulo acabou se manifestando em questão dessa questão da lei que foi proposta, agora que foi proposta, não, que já está em vigor, da questão da crise? O nosso maior problema é agora com o retorno dos prazos, né? Então, tem o retorno... Principalmente para as mulheres, né? Então, tem essa questão. Então, o que o TRT fez? Uma normativa, número 7 de 2020, em que fala que pode acontecer as audiências por videoconferência. Como que vai fazer, por exemplo, numa audiência em que tem que ouvir várias testemunhas? Como que você vai garantir que elas estão separadas, não estão sendo orientadas instruídas ali, né? Ou como você vai garantir que no exato horário da audiência, essas testemunhas e as partes estarão lá já no seu computador ou no seu celular para participar dessa audiência, né? E mais, essa normativa dá a responsabilidade ao advogado pela conexão, por exemplo, da internet. E se cair, se não tiver, ele vai dizer o quê? Então assim, o que nós entendemos? Até foi uma boa iniciativa para que os processos não fiquem represados, né? Mas é impossível fazer audiência de instrução dessa forma. Uma audiência de conciliação, uma audiência do Sejus, que até seria possível né, dá para fazer, dá para controlar. Agora, numa audiência em que vai ter que ouvir as partes, não. Então, a OAB ela tem em contato com o TRT, tem oficiado para que não haja nenhum prejuízo. E tem um outro prejuízo em relação ao advogado. Não são todos os advogados que detêm todo o conhecimento e aparato tecnológico para conseguir conduzir, conseguir fazer uma audiência nesse sentido. Nós vemos aqui mesmo, temos advogados que, para peticionar no processo digital, utilizam as salas dos advogados, né? Então, quer dizer, tem gente que tem advogado ainda que não tem... Já tem uma assessoria no momento para poder... ou não tem um computador, ou é desprovido de conhecimento e precisa do funcionário da ordem para auxiliá-lo ali no momento da petição. Bem, tem essa outra questão também, principalmente na questão das mulheres, que a gente sabe que a mulher tem já uma jornada diferenciada do homem, né? Porque além do trabalho, normalmente, como advogada, no seu dia a dia, ela tem alguns afazeres de casa também, e agora com as crianças, né, com os filhos fora da escola, acaba tendo também que dar conta dos filhos, né? Como que a advogada vai acabar podendo fazer essas audiências, mesmo que seja videoconferência, ou dar conta dos seus prazos, se ela está em casa tendo que cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu dia a dia, né? Aí vai falar de novo o juiz, como na questão você falou da garantia da conexão por conta do advogado, problema seu, Exato. Né? Como fazemos?
tem como. Nós temos os casos, sim, das advogadas que necessitam das escolas para deixar os filhos e trabalhar, né? Não só advogadas, mas eu acho que todas as mulheres, né, que trabalham necessitam disso. E parece-me que as escolas, se eu não me engano, escolas, academias serão os últimos, né, a retornar cinema, questões de lazer e cultura. E isso afeta de forma substancial as mulheres. Temos que trabalhar, mas precisamos deixar os nossos filhos, né? Quem tem criança pequena, como faz? Não faz. Mas já é certeza, TRT retorna os prazos a partir do dia 2 de maio, né? E o TJ também, o CNJ baixou uma resolução também falando no sentido do retorno dos prazos. Então, doutora, é fato. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco, nós pretendemos até ter uma conexão, né, que também falamos da garantia, já com o doutor Luiz Carlos Davanzo, Ricardo Davanzo no segundo bloco. E eu pedi para a produção ver se tinha parte do vídeo aí do Sérgio Moro, da sua renúncia, para a gente mostrar os 2 últimos minutos finais da renúncia. O Sérgio Moro disse que não estaria confortável no Ministério pela demissão do diretor-geral da Polícia Federal, do Maurício Valeixo, né? E é uma questão muito engraçada, ou também não engraçada, de uma questão legal, que ligaram para o diretor para dizer o seguinte, se ele concordava com a publicação que a exoneração dele era a pedido. O que é pedido? Ele estaria pedindo a exoneração, que não é verdade, em nenhum momento ele pediu a exoneração. Imagina, né? Uma pessoa que é advogado que é delegado regional, diretor da Polícia Federal, fazer uma picuinha dessa, uma coisa errada dessa. Não, por que eu vou aceitar que eu estou pedindo demissão se eu não estou pedindo? Quer me mandar embora, manda embora. Ele até já tinha dito ao próprio ministro Sérgio Moro que estaria à disposição, quisesse colocar o cargo dele à disposição, que ele podia deixar, podia sair, podia até ir para outro cargo, que queria continuar ajudando, mas não queria entrar nesse confronto com a presidência da República. Ao mesmo tempo, o Sérgio Moro disse que era um compromisso do presidente, de quando ele assumiu para ser ministro, que o cargo de diretor da Polícia Federal era exclusivo dele, de confiança dele, né? O que gerou essa confusão toda? Dizem que a presidência começou a querer falar diretamente com a Polícia Federal, com o diretor da Polícia Federal, pedindo informações sobre alguns encaminhamentos, sobre processos e tudo mais, e o Sérgio Moro realmente ficou incomodado. Ele dizia o seguinte, na época já da Lava Jato, ele não se manifestava, não tinha manifestações das pessoas que trabalhavam com ele, seja de quem fosse, ele que era a última pessoa da palavra, de dar informação, e de repente vem essa questão de atravessar o trabalho dele para ter informações ou até algum tipo de conduta que possa ser diferente do que seja legal. Então ele disse que não estava confortável também, está colocando o cargo à disposição e vai entregar hoje, inclusive, a carta dele. Como eu disse, já adiantamos hoje na edição isso do jornal ABC Repórter. E ele diz que lamenta, inclusive, porque ele largou a magistratura, né? E quando se faz isso na magistratura, é o único caso do juiz não poder voltar mais a exercer a função é quando ele pede o afastamento, né? Uma garantia constitucional que o juiz não pode ser retirado do cargo, se não ser se for um caso de denúncia que ele comprove que ele fez alguma coisa irregular realmente. E então o Sérgio Moro não pode voltar para ser magistrado, não pode voltar para a Lava Jato, né, que seria até uma coisa, poxa, tudo bem, perdemos ele como ministro, mas ele volta para a Lava Jato. Também não vai poder fazer isso e também ele diz que não sabe qual vai ser o seu futuro, mas diz que é o seguinte, olha, o passado foi esse, ele realmente aceitou para ser ministro, nessas condições que ele tinha carta branca, ele falou assim, até sempre, nem sempre eu tinha carta branca, mas a gente tentava ponderar para não ter o atrito, mas chegou num ponto limite da Polícia Federal que ele disse que ele não podia compactuar com essa história de trocar, inclusive sabendo por terceiros e tudo mais, que não foi conversado com ele, nem da possibilidade de ele escolher uma outra pessoa se viesse realmente a tirar o
o Maurício Aleixo. Então vamos ver já, eu pedi para a produção, não conseguimos ainda esse filme, esse vídeo aí do final da sua manifestação. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já no segundo bloco com a participação do doutor Ricardo Davanço. Tá ok? Até já, 2 minutinhos, estamos de volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Programa Personalidades, hoje com a participação aqui da doutora Rose Molitor no nosso estúdio da TV Grande ABC e agora também via Skype com o nosso presidente da CASP, doutor Davanço, que sorriso. Tudo bem, meu amigo? Muito boa tarde. Tudo bem, Walter Estevam Júnior, muito boa tarde também para a nossa conselheira seccional da OAB, que vem fazendo um brilhante trabalho, representando não só São Caetano, mas o nosso grande ABC-DMR, a doutora Rose Molitor. Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui com os seus telespectadores, Walter Estevam. Muito bem. Doutor, me conta um pouco aí, nesse momento de crise, o que a OAB de São Paulo está orientando os seus associados? Olha, nós temos muito trabalho nesse momento, a gente sabe que vai haver uma mudança do ponto de vista nacional, como também vai haver uma mudança no mundo. E, primeiro, nós temos que ter muita calma, muita tranquilidade, não podemos agir precipitadamente e nós estamos procurando, com muita responsabilidade administrativa e financeira, cuidar das questões atinentes à advocacia. Primeiro, nós temos que estar preparados para o retorno das atividades, como foi mencionado aqui pela nossa conselheira Rose Molitor, que provavelmente com as mudanças tecnológicas, quando voltarem os prazos, os trabalhos, nós precisamos estar aparelhados para poder atender a advocacia, que muitas vezes não tem na sua casa, ou não tem escritório, não tem equipamentos eletrônicos para participar das audiências. Mas nós estamos também tomando providências, em especial na CASP, onde nós estamos presidindo, para cuidar da saúde mental da advocacia, porque a gente sabe que a sociedade está dentro de casa nesse momento e fica muito aflita, ansiosa, as pessoas vivem amarguradas, tristes, com um ponto de interrogação com relação ao futuro, e nós estamos cuidando da saúde mental da advocacia, tem um aplicativo à disposição da advocacia com relação à saúde mental, estamos fazendo também a campanha da vacinação da HN1 para ajudar, já atendemos mais de 40 mil pessoas em 11 dias de campanha da vacinação e instituímos aí o Vale Alimentação. E eu falo de forma triste, viu, Walter Estevam e nossa conselheira Rose Molitor e todos aqueles que nos assistem, nós decidimos conceder um Vale Alimentação de R$100, a cesta básica aproximadamente média aí, de R$100 para a advocacia. E em 5 dias, 10 mil pedidos, o que é triste, sendo que 90% de advogados e advogadas adimplentes, ou seja, que estão em dia com os nossos cofres, com os cofres da OAB,
pedindo vale alimentação. Nós temos também as nossas farmácias, estamos trabalhando para poder levar remédio subsidiado para a advocacia e temos que ter muita tranquilidade nesse momento, mas vamos procurar atender da melhor forma possível, não só a advocacia, mas também como a comunidade. Nós temos a nossa Comissão de Ação Social e Cidadania, levando alimento aos mais carentes, assim como produtos de higiene e de proteção, Walter Estevão. Ok, vamos passar aqui para a doutora Rose Molitor para fazer seu questionamento ao doutor Davanzo. Presidente Davanzo, saudades. A gente tem se falado muito via conferência, né? Mas pessoalmente, infelizmente, não está sendo possível. Quero dizer, Walter, do trabalho que o doutor Davanzo vem desenvolvendo frente à CAASP. Eu acho que ele não dorme, mas enfim, né? Depois você me fala isso, Davanzo. Fala pra gente, Davanzo, quantos advogados já foram vacinados? Olha, auxiliando, né? Porque no momento que não tem vacina praticamente no sistema nacional, a OAB de São Paulo, através da CAASP, conseguiu, em 11 dias de campanha de vacinação, imunizar 40 mil pessoas. 30 mil, perdão, nós vamos chegar a 40, mas hoje está dando 30 mil pessoas já imunizadas, conselheira Rose Molitor. E o valor da vacina, doutor Davanzo? Nós estamos cobrando mais barato que 2019 e mais barato que 2018, R$ 57,00, sendo que nós temos que atender todo o estado de São Paulo. E lógico, o gesto vacinal fica mais fácil se fosse num ponto só no centro da cidade. Mas nós vamos atender todos os pontos. Nós somos 243 subseções da advocacia e estamos, mesmo com dificuldade de ter enfermeiros e profissionais, que muitos estão com medo nesse momento, né? Nós estamos conseguindo realizar esse trabalho através da nossa vice-presidente da CAASP, Aline Fávero. E lembrando que em qualquer laboratório essa vacina, o valor R$ 150,00, 120, R$ 150,00. É isso mesmo. E que os idosos, advogados idosos e dependentes idosos, eles são isentos, não pagam. Muito bem. Exatamente. Acima de 65 anos não paga a vacina, Walter. Doutor, advogados criminalistas dizem que tem um certo problema com o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro é a notícia do dia. Então eu vou passar a peteca para o senhor. Como o senhor vê essa questão da renúncia do Sérgio Moro aí devido à imolação, vamos dizer assim, do diretor-geral da Polícia Federal? Ele que já colocou hoje à disposição o cargo, disse que vai entrar a carta de demissão agora nas próximas horas. Isso afeta a questão da justiça no Brasil? Bom, nós precisamos separar a figura do Sérgio Moro enquanto combatente do crime organizado. Nesse aspecto é louvável e com certeza meritório ele receber elogios e ter um grande grupo de apoiadores por causa do combate à corrupção. Contudo, aqueles que advogam, em regra, não concordam com os métodos que foram utilizados, porque nós vivemos num país onde temos que reconhecer o princípio da presunção da inocência, onde nós precisamos reconhecer o princípio da legalidade, do devido processo legal, onde, na verdade, há necessidade de se dar o direito à ampla defesa e o contraditório, e nesse aspecto, enquanto magistrado, ele não era do tipo de magistrado que respeitava a advocacia e o amplo exercício da defesa. Então, do ponto de vista de combatente do crime, ótimo. Do ponto de vista de democracia, de reconhecer os direitos garantidos na nossa Constituição, realmente esse é o ponto que a boa parte da advocacia lamenta. Nós ficamos chateados, né? Porque o que está acontecendo hoje, porque essa questão de polarizações que andou existindo no nosso país, e agora as pessoas, ao invés, no momento de pandemia, o povo e a sociedade sofrendo, ao invés das autoridades se unirem para enfrentarmos o mal maior que estamos sofrendo nesse momento, que é a infecção do coronavírus, com a morte de milhares de pessoas, infelizmente parece que as pessoas estão mais preocupadas em jogar com a plateia, pensando nas próximas eleições, e por isso que um princípio bíblico diz que aonde o justo governa, o povo se alegra. Em compensação, a contrário senso,
aonde o ímpio governa, o povo sofre. E nós estamos sofrendo porque questões pessoais, de ordem pessoal, têm sido colocadas acima do interesse público. Infelizmente, eu vejo com muita tristeza o que está acontecendo. Não era momento de haver demissões, ao contrário, era para todo mundo estar junto, unido e remando no mesmo sentido. Bem, questão de segurança jurídica, né? Então, até na época que o Sérgio Moro estava na Lava Jato, dizia que não se tinha segurança jurídica porque ele passava por cima das leis. Então, nem vamos entrar no mérito agora se isso foi bom para o país ou não, isso daqui já fez parte da história. E agora, com a saída dele, com essa história aí de, sei lá, de golpe, de sair alguma coisa fora da linha normal, você acha que nós vamos sofrer com a segurança jurídica social nesse momento? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não, mesmo porque a Lava Jato não era Sérgio Moro, ele era a figura que representava a Lava Jato, mas tinha por trás da Lava Jato vários juízes de primeiro grau, bem como vários desembargadores, ministros, né? Então não era só a figura dele, assim como hoje, também no governo, eu acredito que a sua saída não vai impactar a questão de questões democráticas. Eu acredito que não fica abalada a cidadania, não. Eu entendo que a saída deve ser por questões políticas e imagino que talvez ele almeja, no futuro, ser um candidato, porque, do contrário, eu acho que ele teria permanecido, porque é fácil, com a caneta, você tomar decisões. Agora, no mundo político, há necessidade de saber fazer as relações, né? Então, imagina para um juiz que tinha o poder da caneta, de repente se tornar ministro da Justiça e ter que conviver com as questões políticas que não são tão simples. Há necessidade de haver uma flexibilização, entender todo o sistema, reconhecer as instituições. E, infelizmente, algo que nos preocupa neste momento é o ataque às instituições. A OAB está atenta a esta questão, não só a OAB federal, que é muito criticado o nosso presidente, mas se for analisar, já tentaram acabar com a OAB, acabando com o exame de ordem, tentando impedir a cobrança da anuidade, tentaram acabar recentemente com a Justiça do Trabalho, inclusive a OAB foi em defesa das instituições. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, onde temos que fortalecer as instituições e não enfraquecê-las. Bem, vou pedir até para o senhor ir pensando um trechinho de uma música no final da entrevista aí, para brindar os nossos telespectadores aqui, né? Como sempre, não pode faltar essa parte. Mas já que o senhor falou da Justiça do Trabalho, a doutora Rose também comentou aqui no primeiro bloco a questão aí dos prazos, né? Que estão para voltar, se vai ser de uma forma, se vai ser por videoconferência. Qual que é a sua perspectiva em cima disso? Olha, queira, não queira, os prazos estão represados. Não é bom para ninguém que... Acho que caiu a conexão, vamos ver. Se a gente volta já com o doutor Ricardo Davanzo, que é o presidente da CAASP de São Paulo, está aqui em entrevista conosco via Skype. Melhorou? Perfeito. Oi. Pode continuar, doutor. Que entrou uma ligação aqui, eu acabei não colocando, me perdoe. Então, imagina uma advogada que hoje está no seu lar, cuidando do pai, da mãe, do marido, dos filhos, que está com seus afazeres, assim como alguns advogados, que do dia para a noite saia a publicação de todos os prazos que precisa cumprir. Ela não vai dar conta. Então, nós entendemos que isso deva ocorrer de forma escalonada. E eu acredito que as autoridades, inclusive a OAB, está trabalhando nesse sentido para que essa questão seja harmonizada. Nós já vivemos isso no passado, quando tivemos a greve do Poder Judiciário, e agora vamos enfrentar novamente. Mas eu acredito que em pouco tempo, que a partir do momento que voltar tudo ao normal, a justiça também ela vai voltar ao normal. E eu acredito no futuro, e nós vivemos num mundo onde ele vai para frente. Existe a tecnologia e nós precisamos nos adaptarmos a todas as invenções, e eu creio que a partir de agora a justiça será muito melhor através das questões tecnológicas, respeitando
Lógico, a ampla defesa, como foi comentado por nossa conselheira Rose Molitor há pouco, imagina numa audiência que, de repente, a incomunicabilidade das testemunhas como ficaria. Na parte criminal, de repente, o advogado está de um lado, o réu está do outro, e na tela ele pode estar ali aparecendo, mas pode estar sendo coagido, pode estar sendo pressionado, torturado do outro. Então, desde que garantidas as liberdades individuais, o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, nós vamos enfrentar a tecnologia e eu acho que a justiça vai sair melhor do que está. Lembrando sempre que o advogado é indispensável à ação da justiça, reconhecido pela Constituição Federal, e não podemos aceitar qualquer tipo de exclusão da advocacia, ainda que haja avanços tecnológicos do ponto de vista da justiça, Walter. Doutor, nós temos publicado matérias sobre o aumento dos crimes cibernéticos. Inclusive, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo teve uma matéria conosco aqui na edição do ABC Repórter essa semana, contando que tem aumentado esses crimes, principalmente agora com essas pessoas que estão recebendo o auxílio do governo federal dos R$600, que recebem ligações, recebem e-mails, tudo mais. Como que o senhor vê essa questão desse aumento desse tipo de crime agora? Bom, com relação à parte criminal, o que nós precisamos ter em mente é que existe um sujeito ativo, o que pratica o crime, e o sujeito passivo, que é a vítima do crime. E muitos crimes independem da participação da vítima. Por exemplo, uma pessoa está andando na rua, ela é assaltada, ela não teve nenhuma participação nesse fato. Em contrapartida, existem crimes que é impossível se consumarem sem a participação da própria vítima. E os crimes cibernéticos, é bem verdade, eles aumentaram nesse momento de pandemia, porque as pessoas estão dentro dos seus lares. Então, é comum as pessoas estarem recebendo no WhatsApp, no e-mail, informações bancárias, dados bancários, dizendo que agora estão implementando o sistema online. Nesse tipo de crime, os crimes ocorridos, cibernéticos, ocorridos por tablets, por computadores, através de smartphones, esse tipo de crime depende da participação da vítima. Ou seja, ela tem o poder de ter um filtro, de não cair no golpe, no estelionato. O que é muito comum, tem sido comum hoje, as pessoas apertarem um link, imaginando que vai ter um acesso direto a um link do governo para poder requerer um benefício, e isso, ela apertando esse link, ela está tendo todos os seus dados copiados, está sendo hackeada. Portanto, a participação da vítima nesses crimes, ela é de suma importância. Portanto, basta aqueles que nos assistem hoje terem um filtro, tenham um cuidado melhor com relação a qualquer novidade que receba. Também tem sido comum, no caso, porque aumentou o delivery, as entregas a domicílio, então é comum também irem pessoas com roupas de prestadoras de serviço, de gás, de energia, de telefonia ou até de entregas e aplicarem golpes. Mas, repito, esses golpes da atualidade em razão da pandemia, na maioria, só consumam se a própria vítima tiver um comportamento ajudando e facilitando a pessoa que vai praticar, no caso, o seu autor. E tem nesse momento também a nova lei aí de proteção de dados também, que vai ter um papel importante dos advogados nesse momento com a nova lei. Exatamente, a lei de proteção de dados deve entrar, parece que foi adiado, não sei exatamente, mas vai com certeza haver mudança, porque as pessoas às vezes estão pensando, eu já dei mensagem do ponto de vista da vítima, mas é importante dar mensagem também do ponto de vista do autor. A gente costuma ouvir o seguinte: olha, vivemos num mundo sem lei. Não é verdade. A internet é um mundo sem lei. Não é verdade isso. Basta analisar que, pela conexão de 3 antenas, dá para identificar de onde eu estou falando. Hoje, quando a gente passa num pedágio, tem lá o sem parar. E, por consequência, nós podemos ser identificados. Hoje, quando nós fazemos uma compra
na internet com o nosso cartão de crédito, ou uma compra no local, fisicamente com cartão de crédito, nós estamos deixando rastros da onde nós estamos. Então, longe de se imaginar que esses crimes cibernéticos, esses crimes ocorridos de forma eletrônica, não conseguimos identificar o autor. Conseguimos identificar o autor, sim, por isso que é importante que as suas vítimas elaborem os respectivos boletins de ocorrência, porque às vezes é de uma rede Wi-Fi que foi acessada, você consegue identificar o autor do crime. Às vezes o IP da sua máquina, do seu smartphone, acaba sendo identificado. Então, não pensem que esses crimes, os seus autores, estão saindo impunes dessas práticas delitivas. Muito bem. Doutora Rose. Sim, doutor Davanzo, nesse período de quarentena, temos a informação do aumento do índice de violência doméstica. Sabe-se também que os boletins de ocorrência eles podem ser elaborados via internet. O que o senhor acha? O que o senhor tem a dizer e a orientar a respeito? Realmente essa questão é triste, né? As pessoas... eu até vi comentários de pessoas dizendo assim, olha, eu passei a amar mais a minha esposa, porque nesse momento eu estou vivendo mais com ela, por consequência aumenta a intimidade, o carinho, e aí não dá para sair, tem que buscar alternativas, então estão vivendo melhor. Mas também é verdade que existem muitas pessoas que nos seus lares, como estão fechadas, não conseguem sair, acabam gerando mais conflitos. E, infelizmente, né, o número aumentou muito de violência contra a mulher, mas a própria OAB já tomou providência no Conselho Federal o ano passado, no sentido de que agressor de mulher vai ter dificuldade, inclusive, ou para receber a sua carteira da OAB ou para mantê-la. Portanto, nós devemos punir e tomar providências no sentido de punir os verdadeiros agressores, porque no mundo em que estamos vivendo é inadmissível qualquer tipo de violência, porque às vezes a violência é física e às vezes não é física. Existem outros tipos de violência, que é a moral, que é a psicológica, que é aquela questão de chantagem, que faz com que haja um sofrimento maior ainda da mulher. Mas nós temos, inclusive, na OAB, as nossas comissões, a Comissão da Mulher Advogada, então nós, com certeza, estamos vivendo num mundo que cada dia mais deve diminuir a quantidade de violência contra a mulher. Nós tivemos oportunidade de participar da Conferência Nacional da Advocacia da Mulher Advogada, no dia 8, na semana do dia 8, que foi o Dia Internacional da Mulher, lá em Fortaleza, com a participação, inclusive, da Maria da Penha, que trouxe a lei da Maria da Penha. Então, nós precisamos criar meios de coibir que isso ocorra e, como tem falado, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ao contrário, filhos, pais, vizinhos, amigos, aqueles que eventualmente perceberem qualquer situação dessa, denunciem. Tudo bem. Doutor, ano de eleição, né? Eu também faço parte do Conselho de Direito Eleitoral do OAB, tem essa questão agora de mudança de data ou de não mudança de data, e vale a pena até lembrar, né, que o senhor, como personalidade, agora também aqui de São Bernardo, que é a sua sede, também está sempre nos bastidores da possibilidade de ser candidato a prefeito, de ser candidato a vice. Como que o senhor está vendo essa questão da eleição esse ano? Tem eleição esse ano ou não? Eu entendo que teremos. Eu acho que nós vamos ter, pelo que eu tenho percebido aí, né? O ministro Barroso, que assumiu o TSE, poderia ter sido adiado o prazo de filiação, isso não ocorreu. Embora eu sou partidário, que seria muito interessante e um momento, inclusive, oportuno para que isso ocorresse, que nós tivéssemos eleições gerais, ou seja, deixássemos nesse mesmo período os atuais representantes do Executivo e Legislativo Municipal no poder até 2022, e em 2022 tivéssemos eleições conjunta de presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito e também vereador, para não ocorrer esse negócio de 2 anos, se elege como vereador, sai para deputado, se elege para prefeito, para vice-prefeito, sai para deputado. Eu acho que seria interessante que fossem eleições gerais. Mas não é o que eu acredito que deva ocorrer. Eu imagino
que tenhamos eleições, provavelmente em novembro, ou na pior das hipóteses, que as eleições venham ocorrer em dezembro, talvez adiar final de novembro, início de dezembro. E eu fico muito feliz com... eu nasci em São Bernardo, me criei em São Bernardo, moro em São Bernardo, meu escritório é em São Bernardo, me formei na Faculdade de São Bernardo, é onde eu convivo, e eu tive a oportunidade de ser tesoureiro da OAB de lá, 2 vezes vice-presidente, uma vez vice-presidente, 2 vezes presidente. Eu fico feliz de ver o meu nome cogitado no ambiente político, mas gostaria de dizer que, juntamente com o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos na OAB, juntamente contigo na nossa comissão eleitoral, com a nossa conselheira Rose Molitor, eu estou muito feliz na Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, onde estamos presidindo nesta oportunidade, ainda mais que no momento de pandemia nós somos ainda mais acionados, e a nossa atividade é muito mais importante, e a gente tem trabalhado bastante, como a conselheira Rose acabou mencionando. Teve dia que nós não conseguimos sequer dormir, dormimos poucas horas na semana passada para poder conseguir alguns avanços para a advocacia. Muito bem, deixa o nosso abraço aí para a Jéssica também, para a família. E aproveitar que vai ter palhinha no final do programa aqui, eu e a doutora Rosa estamos esperando. Qual que é a música predileta para hoje? Eu sempre acho que a gente tem que viver num mundo, embora a CASP seja para cuidar da saúde, da advocacia, então venda de remédio, médico, odontologia, vacina, e nós temos também a nossa parte de esporte, a nossa parte de festa, de eventos, e eu gosto sempre de trazer alegria, e eu tenho utilizado nos meus discursos, às vezes, nas oportunidades que a gente tem de falar, nas entrevistas, sempre cantar alguma musiquinha, mas que surge na hora, né? Hoje participei já de uma live, eu acabei não cantando, recebi várias notícias aqui no WhatsApp. Pô, você não cantou. Mas a hora que você achar que é o momento, no momento, como você falou agora, veio uma música que me deu a inspiração nesse momento. Então tá bom. Doutor Davano, muito obrigado por enquanto, pela sua participação. Eu e a doutora Rose aqui continuamos aqui no estúdio da TV Grande ABC, Jornal ABC Repórter, também sempre à disposição da OAB de São Paulo. Grande abraço. Outro, então, vamos lá, posso ir na musiquinha então? Pode. Você que está aí na sua casa agora, triste, amargurado, contrito, inseguro com relação ao futuro por causa da pandemia, deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça em frente ao mal, que agindo assim será vital para o seu coração. Bola para frente, vamos crer num futuro melhor. E aproveite esse momento que está dentro do seu lar para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, da sua saúde física, para que quando possamos voltar tudo ao normal, o amigo ou amiga que nos assiste possa estar ainda mais fortalecido. Muito obrigado, doutora e conselheira Rose Molitor, pela oportunidade. Muito obrigado, meu querido amigo Walter Estevão Júnior. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, então. Ficamos por aqui. Até mais, doutor. Voltando aqui, então, para o estúdio da TV Grande ABC. Olha, nós conseguimos o vídeo aqui que mostra o final da entrevista coletiva do ex-ministro, então era o ministro, né, Sérgio Moro, que vai entregar hoje a sua carta de demissão, de exoneração, porque entrou em conflito direto de vez com o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que pretende também a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e acabou criando esse conflito e não há mais possibilidade do Moro continuar no Ministério da Justiça. Veja aí o que o Moro disse no final da entrevista. Aqui o pedido de exoneração não existe, mas não havendo essa possibilidade, que seja feita uma escolha técnica, sem preferências pessoais, né? Que também a instituição, dá para se confiar na Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem um histórico, ela vai também resistir a qualquer espécie de interferência política, tenho crença nisso, e que seja indicado alguém que possa realizar um trabalho autônomo, independente, alguém que não concorde, né, em trocar superintendentes ou delegados por motivos não justificados. O meu futuro pessoal, após disso, né, eu abandonei esses 22 anos de magistratura, infelizmente é um caminho sem volta, né, mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos,
vou descansar um pouco. Nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período da Lava Jato, eu praticamente não tive descanso, e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Vou procurar mais adiante um emprego, não enriqueci no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que quer que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Então está aí o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. Olha, hoje é um dia triste para o Brasil. A população acreditou muito no Sérgio Moro, ele fez a parte dele, tanto na Lava Jato como no Ministério. Sou Sérgio Moro de carteirinha, sou advogado, mesmo com as palavras do Davans, dizendo, olha, naquele momento, ele atravessava a lei, mas se não tivesse feito da forma que ele fez, nós nunca teríamos botado um monte de gente na cadeia do jeito que colocamos, que a gente sabe que é preciso ter uma atitude, talvez seja uma forma de resolver os problemas do Brasil, porque normalmente os problemas, fico até sem palavras por causa de, fiquei triste mesmo. A saída do Sérgio Moro, para mim, foi dolorosa. Mas vamos deixar aqui, chegando no final do nosso programa, agradecer a doutora Rose Monitor, que participou aqui conosco, que é advogada, é conselheira da OAB de São Paulo, e também o doutor Davanzo, que entrou aqui pela rede social conosco, deu informações importantes. A casa sempre continua à disposição para você que é notícia, que foi ou que pretende ser. Nossas páginas também do jornal ABC Repórter estão à disposição. Nós precisamos de notícia. Esse é o papel aqui da TV Grande ABC, como emissora comunitária, para dar voz a você que tem o que dizer. Doutora Rose, obrigado pela participação. E espero que volte logo o nosso programa ao vivo, mas depende realmente do que está acontecendo no dia a dia. Nossa colaboração com o isolamento social é manter os programas parados. Exato. Eu quero dar um recado para os advogados. Nesse momento difícil, a OAB tem trabalhado muito. O presidente Caio na sede, trabalhando, os presidentes de comissões, os conselheiros, presidente Davanzo, como já disse incansavelmente. Temos feito muito por vocês. Então, eu me coloco à disposição, me procurem os presidentes das subseções para orientá-los no que for possível. Então, por favor, nos contate, que estaremos aqui para servi-los. Walter, muito obrigada pelo espaço e em breve estaremos de volta com o programa Direito em Foco. Tem que fazer a propaganda, né? Lógico. E você fica conosco aqui na programação da TV Grande ABC. Esse programa vai ser reprisado hoje às 18 horas e às 20 horas. E também quando for na rede NGT, nós avisamos com antecedência. Obrigado, fique conosco e não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o Jornal ABC Repórter. Até mais, boa tarde.